bem-vindos de volta. Hoje vamos ver fluxo de calor ou lei de Fourier, tá? Então, temos aí fluxo de calor ou lei de Fourier. O que é que vem a ser o fluxo de calor ou lei de Fourier? É a quantidade de calor que é transferida entre dois pontos do interior dos corpos, tá? Alguns materiais, por apresentarem grande capacidade de transferência de calor, dizemos que são bons condutores de calor, pois dissipam o calor mais rapidamente, tá? Então, é utilizada para o cálculo de condução térmica a fórmula de fluxo de calor, ou lei de Fourier, que ela é dada onde eu vou mostrar para vocês agora. Então, isso aí segundo o que eu falei para vocês, tá? Temos aí. E a fórmula é o seguinte. A fórmula é essa letrinha φ, tá? Que é uma letra grega que significa fluxo de calor. Esse fluxo de calor, ele é dado por calorias por segundo ou então dado em watts, tá? Então, nós temos também esse Q, que ele é dado por calor, ele é chamado de calor e é dado por caloria, tá? Ou joule, tá? Temos aí, vamos lá, fluxo de calor, caloria por segundo ou watts. Esse Q é o calor, que é dado por caloria ou joule, e esse ΔT, que é o intervalo de tempo, que ele é dado em segundos, mas ele também poderia ser dado em minutos e hora, tá? Vai depender dos nossos cálculos, mas o mais utilizado é o segundo, certo? Então, através dessa formulazinha aí, a gente vai utilizando através de outras fórmulas que a gente já tem obtido na física, e a gente chega, tá, nessa formulazinha aqui, tá? Vamos lá, nessa fórmula, que é dada por φ, que é o fluxo de calor, é igual a K, que esse K chama-se coeficiente de condutividade térmica, tá? Esse coeficiente de condutividade térmica, ele é dado em joule por segundos, vezes metros, vezes Kelvin, ou dado por caloria por segundo, vezes centímetros, vezes grau Celsius, tá? O A, que esse Azinho aqui, ó, esse A aqui, é a área, que ela é dada em metros quadrados ou centímetros quadrados, tá? E também temos aqui esse T2 e esse T1, tá certo? Dependendo da parede, tá? Dependendo da parede, que a gente vai ver aqui logo mais, tá? Dependendo da parede. Então, nós temos a temperatura mais quente menos a temperatura mais fria, tá? E também temos esse E aqui, ó, esse E. O que é que vem a ser esse E? Esse E é a espessura da parede, tá? A espessura do material, tá? Então, essa espessura, tá, vai ser a distância que separa a temperatura 2 da temperatura 1, da temperatura 3, da temperatura 4 e assim sucessivamente, tá certo? A gente pode temperatura 1 para temperatura 2, temperatura 2 para temperatura 3 e temperatura 3 para temperatura 4 e assim sucessivamente. Ok? Então, como eu falei para vocês, K, o A, que é a área, o T1 e T2, as temperaturas, e o E, que é a espessura, tá? Então, com isso, a gente vai ter que entender o coeficiente, esse coeficiente aqui, ó, esse coeficiente, tá?
Deixa eu consertar aqui, tá? Esse coeficiente de condutividade térmica, tá? Esse coeficiente de condutividade térmica, ele existe uma diferença entre materiais, tá? Então, nós vamos ver agora alguns coeficientes de condutividade térmica, tá? Esses coeficientes de condutividade térmica, ele depende do material que está sendo utilizado ali naquela hora, naquele momento, tá? Então a gente precisa saber que tipo de material é esse, certo? Então, para a gente saber, então a gente tem aí uma tabela com alguns coeficientes de condutividade térmica, tá? Mostrando aí os valores, tá? Desses coeficientes, tá? Então temos aí o coeficiente do ferro, tá? É dado 0,18, tá? É a constante de condutividade térmica em calorias por segundo vezes centímetros vezes grau Celsius, tá? Então temos também a do alumínio 0,55, a prata 1,00, o ouro 0,74, o cobre 0,92 e assim aqui como estão os outros coeficientes de condutividade, tá? Então, nesses coeficientes a gente vai obter a fórmula do fluxo, tá? De calor ou lei de Fourier, que é aquela formulazinha que eu já mostrei anteriormente, tá? Então, só para a gente ilustrar melhor, então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Temos aqui, ó, digamos aqui, temos aqui essa peça, tá? Essa peça aqui. Observa que essa peça, esse lado T2 está sofrendo um aquecimento, tá? Esse lado T1 ainda não está sofrendo um aquecimento, mas só que a partir desse aquecimento, tá? Observa aqui, ó. Então ele está vindo fazer com esse aquecimento. Aí temos aqui essa área, tá? Essa área A que está aqui. E temos aqui a condutividade térmica, porque isso aqui ele vai dizer que tipo de material é esse. Qual é o tipo de material, tá? Então, o fluxo de calor, tá? Ele vai passar por aqui, tá? Vai passar por aqui esse fluxo de calor. Então a gente vai ter que esse vai ser a espessura, que é a distância de T2 para T1, a distância, tá? Entre esses dois valores aqui, que é a espessura, e que a gente sabe aqui que T2 é maior do que T1. A temperatura 2 é maior do que a temperatura 1, tá? Então, a partir disso aí a gente tem aquela fórmula que eu já falei anteriormente, onde a gente tem aqui que o fluxo de calor é igual à constante de condutividade térmica do material vezes a área vezes a temperatura maior menos a temperatura menor dividido pela espessura. Essa espessura também ela pode ser chamada de L, tá? L também é chamado de espessura. Muitos cálculos é utilizado L, tá? E esse φ aqui também muitas vezes utilizam uma letra Q diferenciada do calor, tá? Então, para a gente entender melhor, eu vou colocar um exemplo para a gente aprender melhor essa situação. Então vamos lá. Exemplo para aprendizagem. Então temos aí. A parede da fornalha de uma caldeira é construída de tijolos refratários. Observa, tem uma parede, tá? Da fornalha, que ela é construída de tijolos, né? E esses tijolos são tijolos refratários, tá? Ó, tijolos refratários, tá? Com 0,20 de espessura, tá? Então isso aqui é o é a espessura, tá?
E condutividade térmica, que é o K, condutividade térmica, com o valor de 1,3 watts por metro vezes Kelvin. Então ele diz, a temperatura da parede interna é de 1127 graus Celsius. E a temperatura da parede externa é 827 graus Celsius. Então temos aqui a parede interna e a parede externa. Ele diz determinar a taxa de calor perdido através de uma parede com 1,8 por 2 metros. 1,8 metros por 2 metros. Então observe aqui, ó. A gente tem uma parede de 1,8 por 2 metros. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa parede ela tem sua área, né? E como é que a gente vai obter a área? A gente vai obter a área multiplicando 1,8 por 2,0. Tá? 2,0 é a mesma coisa que 2, né? Então, são dados aqui. Então, temos aí a espessura, tá? A ideia da espessura. No caso, essa espessura dos tijolos refratários, tá? Foi dado isso aí. Essa espessura foi dado também o K, que é o coeficiente esse coeficiente de condutividade térmica, tá certo? Que foi dado de 1,3 watts, tá? Foi dado a temperatura 2, que é 11,27, né? 11,27 graus Celsius, tá? Então, e também foi dado a temperatura 1, né? A temperatura 1, que ela é de 827 graus Celsius. A partir daí, nós temos também a área, porque ele deu 1,8 vezes 2,0. E aí a gente vai fazer o produto, né? Fazendo o produto de 1,8 vezes 2,0, a gente obtém 3,6. Então, esse é o valor da área, tá? Então, a partir daí, a gente vai usar a fórmula, tá? Então, a gente tem aí a fórmula. Qual é a fórmula? O fluxo de calor, aqui, ó, fluxo de calor, ele é dado por K vezes A vezes T2 vezes T1 dividido pela espessura, tá? Então, seguindo aí os cálculos, aí a gente vai fazer o seguinte. Eu quero saber, né, o fluxo de calor, tá aqui, tá? Então, eu tenho aqui K, que é dado de 1,3. Então, no lugar desse K aqui, ó, eu substitui aqui por 1,3. 1,3, tá? A área foi substituída por 3,6. 3,6, tá? 3,6. Então, a temperatura 2, a gente tem aqui, ó, que é 11,27. 11,27. Então, eu peguei a temperatura 2 e coloquei aqui, tá? E a temperatura 1, 827. Substituí aqui, ó, no lugar da temperatura. Observa aqui o sinal de menos, fiz a substituição. Dividido pela espessura. Quanto é a espessura? 0,20, tá? A espessura 0,20. Então, seguindo os nossos cálculos aí fiz o produto aqui, ó. 1,3 vezes 3,6. Obtive 4,68. Subtraindo aqui 1.127 por 827, obtive 300 e dividi por 0,20. Consequentemente, né, então fiz o produto de 4,6 por 300, que me deu 1.404, tá? E dividi por 0,20. Fazendo essa divisão, tá? Eu acho 7.000, tá? E 20, tá? 7.020 o quê? 7.020
watts, porque isso aqui é o fluxo de calor, tá? Então, achamos aí esse fluxo de calor, ok? Espero que vocês tenham entendido essa partezinha aí e vamos tentar fazer mais alguns exercícios para poder compreender melhor, tá?